Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, o seu podcast de filosofia favorito. E hoje a gente vai falar sobre a filosofia medieval. A filosofia medieval ela foi baseada principalmente no cristianismo católico. E por causa disso, seus pensadores eles fundamentavam muito mais seus pensamentos na fé do que na razão. Essa filosofia ela também foi muito influenciada pelas filosofias de Platão e Aristóteles, porém com algumas adaptações, já que ambos pertenciam à religião grega que era politeísta, enquanto o cristianismo era monoteísta. Algumas das adaptações foram que para os gregos eles não tinham uma concepção de criação, eles acreditavam que a matéria era eterna, e também eles não criam na providência divina, que para eles o divino era alguém indiferente ao destino humano. Para eles também a lei moral derivava da própria natureza, enquanto para os cristãos essa lei moral era um mandamento divino, e a sua desobediência iria constituir um pecado. Como a religião cristã era muito diferente da religião grega que vigorava na época, a religião cristã ela teve um começo muito conturbado, mas ela chegou a ser muito perseguida e tinha poucos seguidores. Por isso, no seu início, suas principais obras eram obras de cunho apologético, que tinham como objetivo defender e converter as pessoas ao cristianismo. E nessa época, os principais apologistas eram Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano de Cartago. Após certo tempo, conforme ia se solidificando a cultura cristã, surgiu uma nova linha de pensamento, a patrística, e o seu principal representante foi Santo Agostinho de Hipona, que foi influenciado principalmente por Platão. Dentre os principais pensamentos de Santo Agostinho podemos destacar a teoria da iluminação. A teoria da iluminação diz que só podemos chegar às verdades porque nós as recebemos de Deus. Como o sol, Deus ilumina a razão e a torna possível o pensar correto. Por isso que mesmo imperfeito e inquieto, o ser humano ele é capaz de intuir verdades imutáveis e absolutas, porque essa capacidade viria de Deus, e sem ele o ser humano não conseguiria chegar a nenhuma conclusão. Agostinho falava também que possuíamos o livre-arbítrio, ou seja, nós tínhamos a decisão sobre as nossas escolhas. Porém, esse livre-arbítrio era advindo da faculdade da razão e da vontade, e que era necessário recebermos a graça divina para nos auxiliar a escolher o que era bom e rejeitar o que era mal. Sem isso, nós por nós mesmos não seríamos capazes de escolhermos o que era bom e o que era ruim. Agostinho também refletiu sobre o maniqueísmo. No começo de sua jornada, ele concordava com o maniqueísmo, que é a resultância de dois princípios antagônicos, o bem e o mal. Mas, depois de um tempo, Agostinho acabou por combater o maniqueísmo, já que ele acreditava que não existia o bem e o mal, e que na verdade existiria o bem e a ausência de bem, que seria, no caso, o mal. Ele dizia que se vemos algo que se corrompe, é porque antes era bom, senão não poderia se corromper. E se as coisas fossem privadas de todo o bem, deixariam totalmente de existir. E por último também vale citar a obra A Cidade de Deus, de Agostinho, que se trata da teologia e da filosofia da história, que foi escrita quando o Império Romano desmoronava diante das invasões bárbaras. Nessa obra a religião cristã ainda não era aceita, sendo então uma obra de cunho mais apologético. E no decorrer da obra, a apologética se dá através da comparação de duas cidades, uma cidade de Deus e uma cidade terrena. E durante a obra vai contando as diferenças dessas cidades e o resultado que elas teriam no futuro. Apesar da patrística não fazer parte efetivamente da Idade Média, ela serviu de grande base para a Idade Média e para a escolástica, que foi a nova expressão da filosofia cristã. Já na escolástica, o principal representante que temos é São Tomás de Aquino. Aquino, diferente de Agostinho, ele foi mais influenciado pelas ideias de Aristóteles. O primeiro grande pensamento de Aquino era referente à teoria do conhecimento. Embora ele continuasse a valorizar a fé como instrumento de conhecimento, ele não desconsiderou a importância do conhecimento natural. Ele dizia que se a razão não pode conhecer a essência de Deus, pode demonstrar a sua existência ou a criação divina do mundo. E para isso ele desenvolveu o que chamamos de 5 vias da prova de existência de Deus. Estas que são: o movimento, que conforme a teoria do ato e potência, só algo em ato pode mover o que existe em potência. Portanto, tudo que se move deve ter sido movido por outro, pois nada se move por si mesmo.
A fim de evitar uma regressão ao infinito, o que seria absurdo, era necessário concluir que existia um motor que move todas as coisas e não é movido, que seria Deus. Também a causa eficiente, que diz que nada pode ser causa de si mesmo, senão seria anterior a si mesmo. Por não poder seguir um processo infinito, é preciso admitir uma causa primeira que não é causada, que seria Deus. Também sobre a contingência e necessidade, que diz que um ser contingente é aquele cuja existência depende de outro. Mas se todos fossem contingentes, nada existiria. Portanto, deve haver um ser necessário, que seria Deus. Também dizia os graus de perfeição, que todos os seres têm graus diferentes de perfeição, qualidades que podem ser comparadas, mas só um ser teria o máximo de perfeição, ou seja, o máximo da realização de atributos e qualidades, que seria Deus. E por último, a causa final, o argumento teleológico, que diz que toda a natureza tem uma finalidade e um propósito. Caso contrário, não haveria ordem, ou seja, deveria haver alguma inteligência que ordenasse tudo isso, que seria Deus. A ética de Tomás de Aquino também era bem parecida com o pensamento aristotélico, que preservava a ideia de bem e de felicidade e a distinção entre os bens que devem ser desprezados e os quais devem ser valorizados. Porém, sendo complementado com a visão cristã de que tudo isso só seria possível através da graça de Deus e que sem ela você não poderia alcançar uma felicidade plena. A escolástica entrou em crise próxima ao fim da Idade Média, quando toda a sua autoridade e a sua aceitação cega das escrituras bíblicas foram muito contestadas, e a sociedade da época começou a querer se tornar mais laica, ou seja, não assumir uma orientação religiosa. Bom, por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos os meus ouvintes, e é isso aí. Valeu, falou!